Olá, eu queria hoje me dirigir ao senhor presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu votei no senhor, sou um cidadão brasileiro, carioca. Estive ontem nas manifestações do dia 7 de setembro. Saí daqui da minha casa, do bairro onde eu moro, uma distância boa. Peguei metrô, tive que mudar de linha, fazer baldeação para uma outra linha de metrô para chegar a Copacabana. Levei meu filho de 8 anos comigo. Tudo isso por acreditar no senhor e acreditar que eu poderia contribuir de alguma forma com a minha presença, lhe dizendo que lhe damos apoio para uma atitude, para uma medida, para fazer aquilo que o povo quer que o senhor faça. Já no metrô, me deparei com uma multidão de gente, coisa que já me surpreendeu. Uma multidão de gente no metrô. Metrô cheio, lotado de pessoas de verde e amarelo cantando o hino nacional, com brados e gritos do povo brasileiro, desse mesmo povo que insistem em nos rotular como bolsonaristas, ou gado, ou bolsomínios. Eles gostam desses rótulos, parecem até crianças, né? Ficam apelidando os outros para não encararem uma realidade, algo que de fato faça sentido. Eu já sou avô, então eu tenho o direito de fazer uma autocrítica e também fazer uma crítica àqueles que agem como meninos. E fui muito empolgado, junto com meu filho, com a bandeira nacional enrolada no corpo. E quando me deparei no metrô com essa multidão, já não me sentia tão sozinho mais. Isso me alegrou muito. E eu cheguei a Copacabana, participei do nosso ato democrático, que eles insistem em dizer que é antidemocrático, porque nós queremos os poderes nos seus devidos lugares e eles não querem ficar nos seus devidos lugares. Na verdade, eles estão governando o Brasil hoje no seu lugar, senhor presidente. Mas eles não querem ouvir isso. Aliás, eles não suportam ouvir verdades. Em troco de verdades, eles nos atacam com prisões e tentam nos calar. Prendem deputados, prendem jornalistas, prendem gente do povo e querem nos calar a qualquer preço. Mas nós fomos ali como pessoas do povo que entenderam no seu chamado que o senhor iria fazer realmente alguma coisa. Eu vi muita gente dizer, eu não vou porque não vai dar em nada. Eu, no entanto, escolhi acreditar. E mostrei para o meu filho que valeria a pena sim lutar para que nós não caiamos nas garras do comunismo, que já dominou todos os países vizinhos, está de olho grande no Brasil, que é um país estratégico para eles. E nós, quando o elegemos, senhor presidente, nós o elegemos pelo seu discurso. O senhor disse algumas coisas que nós nos identificamos, que nós também queríamos. Nós não suportamos a corrupção no Brasil. Nós não suportamos um judiciário ativista que solta um bandido julgado em primeira e segunda instância, condenado. Soltam esse bandido porque ele faz parte do sistema e ele, quando estava na presidência, ele aplicou a política do toma lá da cá, fazia com que todos ficassem felizes e ainda dava uns farelos para os pobres.
E aí eles mantinham os pobres comendo farelo, enquanto eles celebravam com vinhos envelhecidos. E quando o Senhor surgiu lá dos porões da Câmara, sem dinheiro, fazendo uma campanha limpa, nós, o povo, acreditamos e embarcamos e fomos com o Senhor. Eles não queriam deixar o Senhor entrar. Tentaram lhe matar, nós também sentimos essa facada. Mas graças a Deus o Senhor sobreviveu e continuou. E nós continuamos com o Senhor. Depois, quando o Senhor já ganharia no primeiro turno, era certo isso, eu estava dirigindo o meu carro, estava com passageiros no carro, estava ouvindo o saudoso Ricardo Boechat, transmitindo ao vivo a apuração dos votos. O senhor estava com 49% e ainda faltava quase todo o Sudeste, ou seja, o senhor já havia ganho em quase todo o Brasil e o Sudeste ainda faltava contabilizar e o Sudeste estava com o senhor. Então o senhor estava com 49%. Contabilizando os votos do Sudeste, o senhor ganharia em primeiro turno. O Ricardo Boechat, na rádio, falou assim: se é 49 e falta o Sudeste, Bolsonaro já é o presidente do Brasil. Naquele momento, eu trabalhando, estava com passageiros no meu carro. E esses passageiros eram esquerdistas, contra o senhor. E quando eles ouviram isso, eles falaram: já era. Mas de repente, por num passe de mágica, o senhor parou nos 49 e começou a cair para 48, 47. Não sei o que aconteceu e não há nenhuma explicação plausível para isso. Nenhum ser humano que raciocine, que tenha as suas funções cognitivas no lugar, consegue entender isso. Mas eles nos empurraram isso. Vai para o segundo turno. Porque mesmo assim não vai ganhar. Talvez no segundo turno a gente consiga mexer mais em algumas coisas e articular mais e tal. Foi para o segundo turno e nós confirmamos a sua vitória em segundo turno. Disseram que foi com 57 milhões de votos. Não acredito. Acho que o senhor teve bem mais. Mas, de qualquer forma, o seu discurso nos levou junto, porque a gente viu no senhor alguém com coragem. A coragem que era necessária para enfrentar todo esse sistema, toda essa articulação maligna, toda essa intenção de implementar no Brasil o comunismo, né, o aborto, fazer passar essas agendas abortistas de drogas e outras coisas mais contra a família. E aí vem o senhor apregoando o contrário e dizendo: nós vamos defender os nossos valores. Nós apoiamos, claro. As pessoas de bem desse país são maioria ainda. E aí nós apoiamos e fomos com o senhor. Desde que o senhor começou a governar, eles estão tentando lhe impedir de governar, atrapalhar. Na verdade, eles estão governando em seu lugar. Porque eles começaram com pequenas coisas, fazendo testes. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa, vamos ver se vai ter reação, vamos ver. E as coisas não aconteceram e eles foram avançando. E hoje eles governam o Brasil. Eles mandam no Brasil. Eles te tiraram autonomia para agir durante a pandemia. E eles dizem que não. Negativo, não foi nada disso. Mas nós não somos bobos, né? Não tem nenhuma criança aqui que
pode ser enganada por articulações como essa, ou com os discursos que eles fazem. Mas voltando aqui ao ponto do 7 de setembro, senhor presidente. Nós votamos no senhor. Quando o senhor convocou, nós estamos percebendo que a ruptura já aconteceu. Quando Alexandre de Moraes começa a fazer o que ele quer e prender, mandar prender pessoas que estão no bar conversando. Ele manda prender, não quer ser chamado de careca, não suporta ser chamado de nada. E ele quer ser chamado de bonito, de cabeludo. Deve ter algum trauma, eu também sou careca, mas eu não tenho esses traumas não. Mas ele deve ter algum trauma, né? Não gosta de ser chamado de careca, e, enfim, prende. Nós já estamos num estado avançado de ditadura no Brasil. A ditadura que eles tanto reclamavam, que nós todos sabemos que foi um regime militar, e não uma ditadura militar, como eles chamam, mas essa ditadura que eles tanto reclamavam não chega aos pés, ou não chegou aos pés do que eles estão fazendo e implementando. Se eles não gostam da sua cara, você está fora. Se tem alguém na rua, no período da pandemia, no ar livre, sozinho, andando sozinho, não pode, está preso. Vai ser algemado, preso, não importa quem seja, se é uma mulher, se é um homem, se é uma criança, não importa. Covardia total, mas mandam no Brasil, estão mandando. Rui Barbosa disse que essa é a pior ditadura, né? Porque contra ela, a quem vamos recorrer? Quem deveria fazer alguma coisa era o Senado, tem autoridade para fazer isso dentro da Constituição. Só que tanto o Senado quanto a Câmara, todos eles têm problemas na justiça que acabam caindo lá na mão deles, dos que mandam no Brasil hoje. E por conta disso não vão fazer nada. E nós esperamos que o senhor faça. Quando o senhor disse que era um ultimato, eu ouvi o senhor falar no momento antes de falar em ultimato, o senhor falou que era a última manifestação que o povo ia fazer, e se nós entendêssemos o recado, o senhor ia fazer o que o povo quer. Foi isso que o senhor disse. Eu fui para a rua no dia 7, acreditando nessa tua declaração, senhor presidente. Lá, no dia do seu discurso, que arrepiou todo mundo lá do lado do mal e fez evacionar, né, o povo, gritar e ficar feliz. Na sua declaração o senhor falou de Conselho Federal, que eu nem sabia o que era, nem sabia o que se tratava. Mas quando eu ouvi o senhor falar isso, eu primeiro fui me inteirar. E segundo, quando o senhor declarou isso, eu falei, ele vai fazer alguma coisa. Tá certo. Ele vai fazer. E aí eu comemorei, porque eu tinha ido contra muita gente que tinha elegido o senhor e que estavam dizendo que o senhor não ia fazer nada. E eu fui contra essas pessoas e disse, eu vou lá, porque ele disse que é a última vez que nós vamos ter que se manifestar para garantir os nossos direitos, para garantir a democracia do Brasil, para garantir que o povo brasileiro é o poder supremo, porque todo poder emana do povo. Eles dão a interpretação que eles quiserem, mas é o que está escrito, todo poder emana do povo. E aí eu fui, como lhe disse, fiquei muito feliz de ver um metrô lotado. Quando cheguei lá, uma multidão lá.
Depois cheguei em casa, fui ligar a televisão, assisti Brasília, assisti São Paulo, uma multidão, que eles falaram em 125 mil pessoas. Se eles conseguem fazer isso até na contabilidade daquela multidão, imagino que eles não fazem com os nossos votos, né? Uma multidão, devia ter, acho que em Brasília, pelo menos 1 milhão e meio de pessoas, São Paulo, idem. Mas eles falaram de 125 mil, passou disso. Se é assim que eles contabilizam as coisas, imagine o nosso voto. Mas eu fiquei feliz do senhor ter dito que iria convocar o Conselho Federal, que eu não sabia o que era, depois fui me informar, procurei saber e falei, então agora alguma coisa vai acontecer, né? Pelo menos o nosso presidente cumpriu a palavra e fez o que prometeu, ia fazer alguma coisa e está fazendo. Comecei a ouvir os discursos então do dia 8. O dia 7 foi uma festa, tudo dentro da ordem, os atos antidemocráticos que a imprensa marrom falou, não teve problemas, não teve papel no chão, eu estava em Copacabana. O único problema que teve foi de um esquerdista que a polícia conseguiu conter, que estava com uma faca na mochila, alguns símbolos do Che Guevara, e antifas e tal, mas foi o único problema. A gente não teve problemas, a gente não quebrou nada, não tinha papel no chão. Eu estava com meu filho, como eu disse, de 8 anos, tinha senhoras, tinha pessoas deficientes, estávamos todos lá, imbuídos em lutar pelos nossos direitos, lutar pela democracia. Como eu disse, eles insistem em nos chamar de bolsomínios, gado, bolsonaristas. Eu não sou nada disso. Eu não sou nem bolsonarista. Estou contando o que me fez votar no senhor. Eu sou povo. Eu sou do povo. Sou trabalhador. Tenho minha família. Luto para sustentar minha família. E aí, dia seguinte, dia 8, começo a ouvir os discursos. Presidente da Câmara, Arthur Lira, faz um discurso meia bomba, um discurso em cima do muro, um discurso de quem não tem coragem de peitar o Supremo Tribunal, não tem coragem de se articular com os demais políticos da Câmara para colocar o Supremo Tribunal no seu devido lugar, sabendo eles, e todos eles, que o Supremo Tribunal já extrapolou há muito tempo os limites que lhes competem. Aí vem o Pachequinho, o querido Pachequinho, mineirinho, com jeitinho de mineirinho, fala mansa, com vários processos lá no Supremo Tribunal também. Aí vem ele e diz que está suspenso todos os encontros, os trabalhos do Senado, porque não há clima, porque a gente está com medo, porque esse povo é perigoso. Esses foram os discursos. E todos estavam esperando o discurso do senhor Fux. E o senhor Fux veio com o discurso, no tom que todos nós já sabíamos que viria, porque eles não são capazes de reconhecer que passaram dos limites. Então, se o senhor subiu um tom, eles sobem 2 tons, porque é eles que estão mandando no Brasil. E ele veio jogando e atirando para todo lado, inclusive para cima do povo. A única coisa que ele disse que é verdade, mas que eles também não agem como se fosse, é que o Supremo não é de ninguém, o Supremo é do povo.
E se o Supremo é do povo, devolva essa entidade preciosa para a nação e para a democracia ao povo, senhor Fux. Porque vocês confiscaram o Supremo Tribunal. A gente não quer o fechamento do Supremo Tribunal. Você entendeu errado. Faz questão de entender errado. A gente quer que o Supremo Tribunal volte a ser uma instituição do povo. Vocês não são os donos dessa instituição. Vocês se apoderaram da instituição. Mas vocês não são os donos legítimos. Os donos legítimos da instituição, seja ela qual for, é o povo brasileiro. Vocês não receberam nenhum voto de ninguém. Passaram por uma sabatina no Senado e só Deus sabe como. Quando chegaram lá, fazem cara de cordeiro, como fez o senhor Alexandre diante do Senado, quando foi sabatinado. Cordeirinho, mansinho. Quando veste essa toga aí, viram monstros. E aí começam a prender cidadãos de bem, pais de família, prendem deputados, prendem jornalistas, calam opositores e não querem que se fale de ditadura. Isso não é uma ditadura. Agora instituíram o projeto da verdade. A verdade do Supremo. O Supremo agora vai dizer o que é verdade e o que não é verdade. Se você falar de acordo com aquilo que eles gostam, com aquilo que eles querem, isso é verdade. Se você falar a verdade, que confronte a mentira deles, aí você está lascado. E assim tem sido o Brasil. E aí, senhor presidente, voltando aqui ao nosso papo, o senhor ontem fez um discurso lindo. Hoje, depois de ouvir os discursos que nos trazem até a ânsia de vômito dos nossos queridíssimos e excelentíssimos, nós fomos ouvir o seu. E aí ontem eu ouvi um discurso de um leão, hoje eu ouvi um discurso de um gatinho. Ontem o senhor falava de Conselho Federal, hoje o senhor dizia que o senhor tinha se enganado, que na verdade o senhor ia fazer uma reunião com os seus ministros. Eu pergunto, o que uma reunião com os seus ministros vai trazer de efetiva solução para o que nós brasileiros fomos buscar nas ruas ontem? O senhor pode nos responder, por favor? O povo já está cansando desse papinho. Os discursos de hoje, todos eles estavam atribuindo tudo ao senhor, toda a culpa, como eles estão fazendo desde que o senhor sentou nessa cadeira. Tudo que acontece, que está acontecendo no Brasil, a culpa é sua. Se o gás aumenta, não importa o que o senhor tenha feito para evitar isso, a culpa é sua. Se a gasolina aumenta, não importa o que o senhor tenha feito para evitar isso, a culpa é sua. Se morreram 600 mil pessoas, a culpa é sua, não é do vírus. O vírus matou em todos os países do mundo, mas aqui no Brasil quem matou foi o senhor. E assim caminha. Eu não vou nem falar da CPI, que é para não dar... Porque eu tenho que botar nariz de palhaço para falar deles lá. Então não vou falar deles. Mas a culpa é sua de tudo. E aí ontem eu vi um discurso inflamado, um discurso em bom tom, apesar de sentir falta da defesa daqueles que estão presos sem razão e de maneira ditatorial, de maneira tirana. Não vi o senhor defender essas pessoas. Aliás, gostaria de aproveitar para lhe dizer que eu esperava que o senhor fizesse alguma coisa, e não é possível que não tenha nada a ser feito.
por parte do senhor em relação aos que estão presos. Muitos deles estão presos por lhe defender. E eu não vi nenhum movimento, foi zero o movimento que teve da sua parte, a iniciativa sua, para fazer alguma coisa, para trazê-los à liberdade, porque eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. E aqueles que fizeram, fizeram dentro do seu direito de falar, direito de opinar, direito de dar a sua opinião. Crime de opinião não existe no Brasil. Se alguém se sentir ofendido por alguma palavra proferida por alguém, tem que ir à justiça, reivindicar os seus direitos por calúnia e difamação. Eu não estudei direito, minha cadeira foi outra, mas qualquer brasileiro com um mínimo de estudo conhece isso e sabe disso. Mas eles não agem assim. Eles estão agindo fora das quatro linhas há muito tempo, senhor presidente. O senhor está com essa história de que vai ficar nas quatro linhas. Tudo bem, é um discurso até bonito, mas eu vou dizer para o senhor, não dá. Não dá para o senhor convocar a população como um último ato, porque o senhor vai fazer o que a gente quer, e no dia seguinte o senhor mudar o que o senhor disse no dia anterior. No dia anterior, o senhor disse Conselho Federal. O senhor já devia saber o que significa isso. Eu não sabia, mas o senhor já devia saber. E aí, no dia seguinte, não é Conselho Federal, é aqui o Conselho de Governo, meus ministros. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos, de novo, convocar o povo para a rua, para uma última manifestação, para o senhor fazer alguma coisa. O senhor recebeu do povo aquilo que o senhor pediu. Agora o povo quer receber do senhor aquilo que nós estamos pedindo. O senhor não vai fazer, senhor presidente? O senhor tem certeza? O senhor vai cometer um suicídio político? Porque se o senhor não fizer nada depois da manifestação de ontem, não adianta convocar de novo. Ontem era para ter o dobro de pessoas, mas muitos já cansaram dessa história de que vai fazer. Outros preferiram não ir por conta mesmo dos riscos, que eu acho legítima a preocupação. Mas agora o senhor tem que fazer, senhor presidente. Nós já chegamos a um ponto que não tem conversa. O senhor vai conversar. Eu enalteci o nosso querido ex-ministro Van Brauser, né? Não sei nem falar esse nome, mas esse homem, ministro da Educação que a gente teve, um homem que, guerreiro, esteve do seu lado. Ele, sim, falou verdades dentro daquela reunião que os Supremos e Excelentíssimos resolveram divulgar e que foi excelente para a gente sentir o caráter do governo que a gente apoia, que a gente está apoiando. E a gente viu ali que de fato a gente estava certo de apoiar vocês, todo o governo, todos os ministros. E o nosso ex-ministro da Educação falou uma coisa muito tremenda. Ele falou assim, eu vim para cá, não foi para sentar, para bater papo, para conversar com inimigos. Eu não quero papo com inimigos. E o senhor já passou da hora, senhor presidente, de jogar a toalha nesse negócio de bater papo com inimigos. Eles não vão arrefecer. Eles não vão baixar a guarda. Eles não conhecem o que é democracia. Eles não sabem o que é isso. Ou se sabem, fazem questão de apoiar ditaduras pelo mundo e querer implantar no Brasil. E o senhor vai até quando ficar jogando dentro das quatro linhas enquanto eles jogam do jeito que eles querem?
Eles dão carrinho por trás, eles fazem gol com a mão e ninguém pode falar nada. E o senhor não vai fazer nada. É isso mesmo? Esse ultimato que o senhor falou, que o dia 7 vai ser o ultimato. O que o povo quiser, eu vou fazer. Eu estou na esperança do senhor cumprir a sua palavra. Porque se o senhor não cumprir a sua palavra, o senhor estará cometendo um suicídio político. E a partir daí, nós, povo, voltamos a estaca zero na nossa luta em relação à implantação do comunismo no Brasil, que é o que eles querem. Eles soltaram Lula para realimentar o sistema com aquilo que eles gostam, para fazer a coisa voltar à naturalidade que eles entendem ser a melhor para eles. E vão te tirar da cadeira. Eles vão te impeachment, senhor presidente. Se o senhor não tomar uma atitude, sabendo que o povo está do seu lado, tendo exportado a imagem que nós vimos ontem para todos os países do mundo, se o senhor não fizer nada, depois disso, eu vou entender que eu votei na pessoa errada, ou que eu esperei muito de alguém que não ia entregar o que nós queríamos. Entendeu? Eu votei no senhor, não é porque eu sou bolsonarista. Eu votei no senhor porque o senhor representava a quebra desse sistema de corrupção no Brasil, no nosso entendimento. Eu votei no senhor para impedir que o comunismo tomasse conta do Brasil definitivamente com a entrada de Haddad. Eu votei no senhor contra o sistema. O senhor precisa responder a isso. Tem muita gente que está perdendo fôlego. E eu estou dizendo para o senhor que essa manifestação de ontem foi a última que eu fui. Porque o senhor disse que seria a última. Como eu disse, levei meu filho pequeno, conversei com ele, expliquei para ele o que a gente estava fazendo ali, contei a história para ele, fiz vídeos com meu filho do lado, apoiei. Como povo, fui para lhe dar o apoio que o senhor pediu. Agora eu cobro o que o senhor disse que ia fazer. Hoje, dia 8, o senhor não fez o que o senhor disse que ia fazer hoje, convocar o Conselho Federal. Hoje, dia 8, eu vi o senhor fazer um discurso de gatinho, muito diferente do que o senhor fez ontem. O senhor fez um discurso, não, muita gente acha que eu tenho que fazer alguma coisa, mas não é assim, e não sei o quê, sabe? Esse discurso. Desculpa, senhor presidente, não é isso que nós esperamos. Tenho certeza que o senhor vai romper com toda aquela popularidade que manifesta ontem. Simplesmente agora deixando passar, deixando as coisas andarem, esperando que haja uma oportunidade de conversa e acerto. Eu aprendi que depois de ultrapassado limites, aquele limite que antes era num determinado ponto, ele deixa de existir, porque ele foi ultrapassado, então agora o limite é outro. E o senhor acha que eles realmente vão retroceder e voltar para a casinha deles? O senhor acha isso? Eu tenho certeza que o senhor não acha. Eu não sei qual é a pressão que o senhor está sofrendo para não fazer o que o senhor prometeu em fazer. O povo foi e lhe atendeu. Nós clamamos por democracia, a legítima. A deles, a democracia deles, é quando eles falarem, todo mundo cala a boca. Ninguém fala mal deles. Se falar mal deles, está falando contra a instituição, como se eles fossem a instituição. Eles não são a instituição. Eles fazem parte da instituição.
Eles compõem a instituição nesse momento, mas se morrerem ou se forem tirados de lá, a instituição permanece. E é o que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro valoriza as instituições brasileiras, porque nós somos democráticos. Queremos a democracia, queremos as instituições funcionando devidamente, mas não se sobrepondo. Eu não votei no Fux, eu votei no senhor presidente. E votei em alguns deputados também. Votei em senador também. Mas é uma vergonha a promiscuidade que há entre os poderes a ponto deles não conseguirem dizer não ao Supremo Tribunal. Então eles são intocáveis. Então não tem o que se fazer. Dentro da legalidade não se faz nada. Dentro das 4 linhas, como o senhor quer jogar, não se faz nada. O problema é que nós já entramos no jogo. O povo entrou no jogo junto com o senhor. Nós estamos jogando dentro das 4 linhas, respeitando as regras, fazendo gol com os pés, tentando fazer as coisas como devem ser feitas. Eles estão fazendo gol com a mão, estão fazendo falta, eles estão quebrando a perna dos outros, eles estão fazendo arruaças. E nós temos que jogar dentro das 4 linhas. Até quando, senhor presidente? Eu sei que dentro das 4 linhas existem instrumentos para barrar esse autoritarismo do judiciário. Só que, se isso não for possível, usar as instituições competentes para barrar isso, que seja de outra forma. Mas é isso que o povo espera do senhor. E o recado está dado. Ontem nós fomos para a rua para lhe dizer que nós lhe autorizamos a fazer. E o senhor está com medo de quê? Para o exterior já foram as imagens. O senhor vai esperar o quê? Vai esperar eles dizerem que não era bem isso? Que aquele povo todo que estava lá estava contra o senhor e tal? É isso? Porque eles jogam sujos de toda forma. Jogam sujo de qualquer jeito. Para eles, o que vale mesmo é a vontade deles, ainda que tenha que implementá-la através de mentira, através de covardia. E o senhor não vai fazer nada. É isso mesmo? Senhor presidente, nós continuamos esperando. Mas, como eu disse para o senhor, é a última. Essa foi a última. Eu não vou mais em nenhuma manifestação. Pode ser que outros ainda lhe deem esse crédito. Eu não lhe darei mais. Eu estou aqui lhe cobrando. Porque até aqui, até o dia 8 de setembro de 2021, eu estou do seu lado. E vou te dar mais um tempo, porque pode ser que você precise de mais uma semana, talvez 2, para botar a casa em ordem, para fazer a articulação necessária para acabar com essa farra. Pode ser. Eu vou aguardar. Não quero me precipitar em dizer que o senhor não vai fazer, mas eu estou gravando isso aqui para dizer para o senhor que eu estou esperando o senhor fazer. E eu quero, como cidadão brasileiro, dizer que o Brasil pertence ao povo brasileiro. Não é a meia dúzia, não é a 11, não é a 513, não é a 70 e poucos senadores, não é. O Brasil é dos brasileiros. Senhor presidente, faça o que o senhor prometeu fazer, a vontade do povo. E o senhor sabe o que é que o povo quer. Nós declaramos isso para o senhor. Nós fizemos isso. E os caminhoneiros estão parados. É uma pena que nós, povo brasileiro, como um todo, não conseguimos fazer isso. Eles estão fazendo. Estão fazendo um sacrifício pelo senhor e por nós. Quero mandar um abraço aos caminhoneiros pelo jeito aguerrido de lutar pela nação, por não desistirem. É isso aí. E nós queremos isso. Que Deus abençoe a nação, que Deus abençoe o Brasil, que caia
toda a corrupção, todo o mal que tem se levantado nesse país, os comunistas e afins descubram que, já que querem tanto comunismo, vai para um país comunista, vai viver na China, deixa a gente em paz. O brasileiro não quer essa agenda de vocês aqui, não. Nós somos família, nós somos pessoas do bem, lutamos por coisas do bem, lutamos pela vida, não pelo aborto. Temos a nossa família, queremos o bem dos nossos filhos, da nossa família. Então, se vocês querem outra coisa, mete o pé. Não vão deixar saudades, eu garanto. O povo brasileiro, em sua maioria, é povo de bem, povo que respeita, que quer sim a democracia, mas quer uma democracia de verdade. Não quer uma democracia ditatorial. Apesar de ser coisas antagônicas, é o que eles estão querendo apregoar. Ok? Senhor presidente, estamos no aguardo. Tenha coragem de fazer o necessário. Nós, o povo, aguardamos. Mas essa é a última manifestação. Cuidado para o senhor não cometer um suicídio político, porque eles vão te tirar do poder. Eles vão te tirar, porque você está incomodando muito, só pelo fato de não deixar que as coisas fiquem como eram. Você já incomoda demais. Só que você ainda está devendo à população brasileira, porque não é só isso que nós queremos. Não deixar roubar é ótimo. É um ponto que o senhor ganha com a gente. Mas tem que botar a casa em ordem. O senhor tem que ser o presidente do Brasil. Nós estamos há 2 anos que eu tenho visto os seus ministros trabalhando, tenho visto as coisas andando, mas eles não deixam o senhor governar de fato. É tipo assim, pode fazer as obras que vocês quiserem, mas quem manda somos nós. Quem tem o poder somos nós. É assim que eles estão agindo. O senhor está com o nome de presidente, mas quem governa são eles. O povo brasileiro não aguenta mais isso. O povo brasileiro quer liberdade. O povo brasileiro quer instituições firmes e sólidas. E um recado ao senhor presidente do Supremo: não existe democracia sem povo. Tá bom? É isso. Obrigado. Eu vou dormir, vou descansar que amanhã eu tenho que trabalhar. Um abraço, senhor presidente.